para nós tão pecador e mesmo assim vê em nós um motivo para investir, vê em nós um motivo para dar uma oportunidade. Você já se perguntou, Senhor, o que foi que o Senhor olhou em mim? O que foi que o Senhor que chamou a atenção do Senhor em mim? Pois sabe que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha os nossos pecados, Ele não olha nossas falhas, mas Ele olha o sangue que pagou todo o preço naquela cruz. É isso que Ele enxerga quando olha para você. Porque se fosse por nós, nós não merecíamos essa presença. Nós não merecíamos essa graça. Mas Ele é misericordioso. A palavra do Senhor diz que a sua misericórdia se renova cada manhã. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Aleluias. Agradeça ao Senhor por Ele ainda ter misericórdia da sua vida. Aleluias. Adore comigo. Eu não sei o que Ele viu. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou raro, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou raro, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus que olha para você e ainda assim dá uma chance para você adorar a Ele, exaltar e glorificar. Aleluias. Nós não merecemos essa presença. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, maravilhas! Glória ao nome do Senhor Jesus. Ah, se não fosse
conhecer o amor do Senhor. Aleluia, Jesus. O dono do amor. Um amor tão grande que entregou seu próprio filho na cruz por nós. Não há igual o seu amor é infinito. Amar alguém sem querer nada em troca é mesmo um gesto inaudito. Onipresente está em todos os lugares, nunca deixa um servo seu caído. Dá perdão, mesmo se o seu agressor passar de lado e não pediu. Ele é o dono do amor, tem misericórdia pra quem for, faz o caído se levantar, conhece o coração de quem aflito está. Ele ouve e chora com você, tem um lugar de glória pra te oferecer, pois lá não há nem choro nem angústia e dor, onde habita o dono do amor. Deus sofrer, Ele já levou na cruz o teu pecado, Ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando Ele expirou, dando brado. Pai, está consumado. Não tem como explicar esse amor. Ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais que o pecador. Faz um homem valente cair, faz o servo humilde se levantar. Tem as marcas que tocam em suas mãos, que é o dono do amor, está neste lugar. O teu sofrer, Ele já levou na cruz o teu pecado, Ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando Ele expirou, dando brado. Pai, está consumado. Não tem como explicar esse amor. Ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais que o pecador. Faz um homem valente cair, faz o servo humilde se levantar. Tem as marcas que tocam em suas mãos, e é o dono do amor, está neste lugar. Você crê que Ele já está em nosso meio? Aleluia, pode adorar ao Senhor Jesus. Glórias ao santo nome do Senhor. Ele já se faz presente em nosso meio. Já tenho falado no meio dos louvores. Aleluia, Jesus. A quem está atento, talvez já até recebeu a sua bênção, a sua vitória. Porque os louvores, o Senhor manifestou a sua presença. Aleluia, Jesus. Pode ficar sentado, igreja, mas quero deixar aqui um versículo. Aleluia, Jesus. Glórias ao santo nome do Senhor. Que tem tudo a ver com a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Tente cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, ou seja, um com o outro,
cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui, o autor de Hebreus está exortando o povo para não deixar a incredulidade entrar no coração, para não deixar a falta de fé frutificar. E o que tem a ver com a palavra, irmã? Raabe não era israelita. Raabe, como nós mesmos lemos, era uma prostituta, uma mulher da vida, uma mulher que era talvez excluída da sociedade. As mulheres não queriam ter amizade, os homens talvez se aproximavam somente com segundos interesses. Uma mulher que talvez não tivesse um relacionamento bom com ninguém, quem sabe não tinha bom relacionamento com seus vizinhos, e de repente aparecem dois homens lá em Jericó. Ela está tranquila fazendo seus afazeres e aparecem dois homens. Ela vê que aqueles homens eram homens estranhos. Só que antes de ela pegar aqueles homens e esconder, nós temos que ver o poder que tem o testemunho, o poder que tem o boca a boca. Ontem eu estive ministrando a palavra na nossa congregação no culto da tarde, e o Senhor ministrou lá na mulher do fluxo de sangue. Só que o Senhor não ministrou só sobre o encontro, mas ministrou desde quando ela entrou no arraial até o momento em que ela decidiu ir contra a lei e ir ao encontro de Jesus. Porque as mulheres, nos seus costumes, elas tinham que ficar fora da cidade. Elas iam para um acampamento só para mulheres, e lá todas que estavam passando pelos seus costumes de mulher ficavam ali reunidas. E vai passando uma semana, um mês, e nada daquela mulher ir embora. Mas o boca a boca, o entra e sai de mulher, talvez ali no meio das conversas, olha, tem um Jesus Nazareno aí que opera milagre. Olha, fulano de tal, meu vizinho, meu parente foi curado por um tal de Jesus. Ali começa a alimentar a fé daquela mulher, até que ela se dispõe a ir contra a lei e ir ao encontro de Jesus. Da mesma forma, Raabe também ouviu falar sobre os feitos que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. Porque ela não ia correr risco de morte, esconder dois espiões que estavam querendo fazer mal ao rei, querendo saquear a sua cidade, à toa. Você não vai colocar dentro da sua casa qualquer pessoa, não, se você não tem certeza que aquilo ali não vai te prejudicar. E como é que eu sei que ela sabia disso? Lá no capítulo 2, quando os espias são mandados por Josué até Jericó para olhar como é que funcionava os guardas, como funcionava as coisas ali ao redor, saber quantos guardas tinha na muralha, como que era a segurança, ela pega e fala: olha, bem sei que o Senhor nos deu essa terra e que o pavor que infundes caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Em outras palavras, olha, eu já sei que vocês vieram buscar aqui o que o Deus de vocês entregou na mão de vocês. E tanto eu sei que todo o povo aqui também sabe e já estão com medo. Porque o Senhor vosso Deus, olha só, uma mulher que não é israelita, uma mulher que não andou no meio do deserto, uma mulher que não sabia quem era Moisés, uma mulher
gente tem na construção civil de hoje em dia, não. Eram pedras mesmo, pesadas, brutas. Uma muralha extremamente reforçada. E a casa dela ficava em cima da muralha. Quando eles chegam na casa de Raabe e começam a procurar, você sabe? Não sei. E Deus fez com que aqueles homens ficassem totalmente escondidos. Ela jogou umas coisas por cima deles e ali Deus permitiu que eles ficassem invisíveis. Porque não tinha como um guarda chegar e revirar tudo e não ver 2 homens grandes com alguns paninhos atampados, não. Deus já estava dando livramento para eles ali. Deus já estava guardando eles ali. Então Raabe pega e faz um acordo com eles. Olha, eu sei que vocês vieram aqui para buscar o que é de vocês. Mas eu peço que assim como eu tive misericórdia de vocês dois, vocês também tenham misericórdia de mim e da minha família. Assim como eu salvei a vida de vocês, faz o que vocês têm que fazer. Faz o que o Deus de vocês está mandando fazer. Mas salva a minha família. E aí, os 2 homens começam e falam para ela, olha, a gente vai vir, mas todos têm que estar dentro de casa. E você joga um fio de escarlate pela janela, para a gente saber qual que é a tua casa. Porque a gente vai chegar destruindo tudo. Eu e o meu companheiro sabemos quem é você, sabemos quem é a tua casa, mas os outros que estão lá esperando não sabem. Então deixa o fio de escarlate para fora, que eles vão saber que é a sua casa e não vão destruir. Agora, se pai, irmão, irmã, filha está do lado de fora e acabar morrendo, as nossas mãos estão lavadas. Nós vamos poupar, mas tem que estar dentro da casa. Tem que estar dentro da casa. Deus livra quem está lá fora? Livra. Deus guarda quem não é crente? Guarda. Mas a misericórdia de Deus, ela se renova e tem tempo. Porque Deus, quando Ele tem projeto e a pessoa endurece o coração, o Senhor vai chamando, vai chamando, vai chamando, a pessoa endurece o coração, vira as costas para Deus, Deus simplesmente lava as mãos. Porque o livramento é dentro de casa. O livramento é na presença do Senhor. Quantos livramentos o Senhor deu na minha vida? Quantos livramentos o Senhor deu na sua vida? Quantas vezes você olhando para trás você vê, meu Deus, só estou viva pelo Senhor. Quantos livramentos eu ganhei antes de estar na presença do Senhor? Porque Ele tinha um projeto. Só que Deus, Ele tem um período. Lá no profeta Zacarias, no capítulo 11, vai falar uma parábola ali, já trazendo uma profecia para o Messias Jesus, aonde o Senhor fala, olha, eu sou o bom pastor, e eu estou chamando as minhas ovelhas. Só que tem ovelhas que são tão rebeldes, que elas querem preferir ficar lá, correndo o risco de ser atacada pelos lobos, do que estar no meu arraial. A minha paciência está terminando com essas ovelhas. Palavra do Senhor, falada pelo profeta Zacarias. A minha paciência está acabando com essas ovelhas. Ai, irmã, como assim? Deus tem paciência sim. E quando Deus termina a paciência, aí Deus permite que o lobo que está lá fora, só esperando uma oportunidade, venha e traga. Uma palavra dura de nós ouvir, mas essa é a verdade. Principalmente para aqueles que já foram lavados pelo sangue, já serviram ao Senhor, já sentiram a presença de Deus e resolvem voltar atrás. E resolvem abandonar tudo, jogar fora todo o investimento de Deus na vida dele. Satanás, na primeira oportunidade, pega, porque o livramento e escape é dentro de casa. Acordo feito, os homens voltam para o acampamento de Israel. Chega o dia, o Senhor dá estratégia para eles fazer com que aquela muralha viesse a ser derrubada. Uma volta por dia durante 6 dias. E no 7º dia, 7 voltas. 7 voltas nos últimos dias. E o interessante é que a ordem do Senhor é totalmente em silêncio. Totalmente em silêncio. Não é para dar um fio, diz o Senhor. Vocês vão fazer as voltas todos os dias, mas em silêncio. Nem choro, nem riso, nem conversa fiada. Ah, vamos botar o papinho quando a gente está caminhando. Não. Silêncio.
silêncio e espírito de adoração. Imagine só, os soldados tudo lá de cima olhando, meu Deus, esse povo de novo aqui rodeando a muralha, são tudo doidos. Já é o segundo dia e não era coisinha pequena não. Os historiadores vão falar que o perímetro daquela muralha chegava a quase 5 quilômetros. Até terminar toda a muralha dava aproximadamente 5 quilômetros. Imagina aquela multidão de gente, criança, idoso, tudo quanto é tipo de pessoa, talvez manco, coxo, andando ali, ó, marchando 5 quilômetros por dia. E no último dia andou 35 quilômetros, porque foram 7 voltas. 7 voltas. Quem sabe naquele calor deu vontade de falar, ai que sede, mas aí lembrava, não, é quieto. Deus mandou marchar quieto. Engolia seco, engolia ali, ficava quieto. Tem batalhas que a gente vai ganhar no silêncio. Tem provas que a gente vai ganhar ficando quieto, fechando a boca, ficando em espírito de adoração. O Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo, o Senhor sabe o que está acontecendo. E Deus, no momento certo, vai fazer a muralha cair, vai fazer a muralha derrubar. Depois que fizeram todas as voltas, aí sim, quando completou a 7ª volta, no 7º dia, aí sim os sacerdotes começaram a tocar as trombetas, tocar as harpas, tocar todos os instrumentos, e todo o povo começou a gritar glória, 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 glória a Deus, e adorando a Deus, e toda aquela multidão adorando a Deus, não precisaram levantar uma pá, um martelo, só com a adoração aquela muralha caiu. Só com o louvor do povo aquela muralha caiu. Lembra que eu falei que a casa de Raabe ficava bem na muralha? Era feita na muralha. Muitas casas, não era só a dela. Toda a muralha caiu, só a casa dela ficou em pé. Só a partezinha ali, ó, da casa de Raabe ficou em pé. Porque o livramento de Deus chegou pela fé daquela mulher. Pode adorar o Senhor Jesus. Bastou uma pessoa de dentro daquela casa ter fé no Senhor para toda a sua família ser salva. Quem sabe alguns parentes até murmuraram com ela, você é doida, colocar nossa vida em risco. Você acha que mesmo que o rei já não sabe que tem espião aqui e você joga esses homens para dentro de casa, daqui a pouco chega o soldado, mata eu, você, os espiões, todo mundo, você é maluca? Eu não duvido nada que alguém não tenha falado. Mas ela se manteve firme no que ela ouviu. Não, eu ouvi falar que o Deus deles abre mar. Eu ouvi falar que o Deus deles abre o Rio Jordão. Eu ouvi falar que o Deus deles alimentava eles toda manhã com o pôr do céu. Eu ouvi falar que o Deus deles mandava uma coluna de nuvem durante o dia para eles não se queimar do sol e outra uma coluna de fogo para eles não ficarem escuros à noite. Eu ouvi falar. Esse é o exemplo mais puro que tem de Romanos 10:17, onde diz que a palavra do Senhor, a fé, vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra do Senhor. A fé não vem por louvores, a fé não vem por oração, a fé vem pela palavra de Deus. Porque para você louvar a Deus, para você orar a Deus, você tem que ter fé nesse Deus. E para você ter fé nesse Deus, você tem que crer e ouvir a palavra dele. Alguém em algum momento da tua vida veio falar de Jesus. Em algum momento da tua vida você entrou numa igreja e pregaram sobre Jesus. Em algum momento da tua vida chegou algum testemunho falando, olha, eu fui curada, porque Deus me curou. A tua fé vai se alimentando pelo ouvir. Essa mulher não teve contato com Deus, não sabia quem era. Ela não vivenciou o que o povo de Israel viveu. Mas o ouvir fez com que ela cresça. Fez com que ela arriscasse a sua vida. Fez com que ela arriscasse tudo que ela tinha. Porque naquela época não tinha perdão, não. O que era traidor era morto ali na hora mesmo. Mas pela fé dela, toda a sua família foi salva. Não precisou ela
30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos seus espias. Essa mulher foi lembrada e ela foi colocada lá no Novo Testamento. Essa mulher teve uma fé tão grande que ela entrou na descendência de Jesus. Ela casou com um daqueles espias que ela acolheu. E aquele espia com ela teve um filho, e aquele filho teve outro, e teve outro. E no fim das contas ela foi bisavó de Davi. Olha a história que Deus mudou na vida daquela mulher por conta da fé. Olha o que Deus fez na vida de Raabe, porque ela escolheu crer e ter fé nesse Deus. Olha só a história de vida. Antes conhecida como prostituta, agora bisavó de um dos maiores reis da Bíblia. Antes renegada pela sociedade, agora uma mulher de valor. Olha, nós só estamos vivos porque ela deu abrigo para nós. Olha o que a tua fé tem poder para fazer. A tua fé tem poder para mover não só montanhas, não. Porque às vezes a gente fica olhando tanto para a bênção maior que esquece das pequenas coisas. A tua fé tem que ser praticada nas pequenas atitudes do dia a dia. Eu estava esperando da minha matrícula ser só o mês que vem, quando começasse as aulas. Mas como as matrículas eram feitas com os veteranos e também com os calouros, ficava muita bagunça, eles decidiram dividir. Agora em janeiro vai para os novos alunos e em fevereiro fica para quem já está estudando. Só que foi numa época que a gente estava sem nada de dinheiro. A matrícula começou ontem. Hoje eu fui lá fazer e termina amanhã. E quando eu avisei meu esposo na terça-feira, ele falou: então, vamos ter que orar, porque eu não tenho nada. O que eu tinha foi pago, eu não estava esperando gastar agora. E o que a gente vai fazer? Falei: o jeito é orar. Deus falou que ia dar minha faculdade, Deus falou para eu ficar tranquila, então eu estou tranquila. Só que mesmo a gente sabendo que Deus está no controle, a fé da gente fica abalada. Porque você abre a conta, está R$20 ao só. E a matrícula, quase 2.000. Você vai fazer as contas, não bate. E eu fui ali. Não, vamos, tal dia nós vai e tal. Chegamos lá. O valor que eu achei que era, a moça tinha dado errado, era maior ainda. Não vai dar. Vamos embora. Vamos embora porque já deu um sacrifício para eu arrumar esse daqui e agora está falando que é mais. E começa daqui, começa dali, ajeita daqui, ajeita dali. E nisso a minha fé foi sendo abalada. A minha mente começou a ser bombardeada, porque Satanás não espera você estar ali no momento bom, não. É um segundinho só e ele já começa a te bombardear. Tá vendo? Não era para você fazer. Tá vendo? Você ficou contando. Até que Deus abençoou e graças a Deus a minha matrícula foi feita. Tá feita. Para honra e glória de Deus. Deus foi abrindo daqui, dali, foi tocando daqui, dali, foi feita a matrícula. Mas a fé, ela é inabalável na palavra do Senhor. Mas nós, como pecadores, nós, como meros seres humanos, a gente basta um bambear já começa e eu acho que isso não é para mim. E eu acho que Deus não está nesse negócio. E eu acho que eu me enganei na revelação que Deus deu. Acho que era outra coisa. Deus não erra a revelação. Deus não erra a promessa. Deus não erra quem vai receber a promessa. Eu acho que aquela revelação não era para mim, era para outro. Não, era para você. A promessa é para você. E ela vai se cumprir em você. Não deixe Satanás abalar a tua fé. Não deixe Satanás bombardear a sua mente. Porque é isso que ele quer. Ele quer te infiltrar com mentiras para você murmurar com a sua boca e perder a bênção. A minha mente estava num turbilhão de coisa, mas a minha boca estava fechada. O meu coração estava angustiado, já estava entristecido, mas a minha boca estava fechada. Eu vou esperar no Senhor. Não tem dinheiro, mas eu vou lá pegar a minha senha e vou esperar a minha vez para me matricular. Não, mas ainda não fechou, não interessa. Quando chamar a minha vez, eu vou entrar lá,
Quando eu saí com a minha folha, ele deu tudo certo. Está aqui o dinheiro para pagar. Aí se ele fala